Salve galerinha, tudo bem? Vim aqui para contar algumas novidades para vocês. Espero aí que estejam bem. A primeira grande notícia: o Yuri Alberto será jogador do Corinthians em definitivo, tá? E também, né, eu já tinha adiantado que o Vitor Pereira vai ficar. E tem algumas outras novidades. Quer saber delas? Inscreva, botãozinho aqui. Deixa o like no vídeo. Quanto mais like, quanto mais inscrição, mais vídeos, certo? Esse é o nosso combinado. E é grátis, tá? Não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo ajuda, apoio, nada. Só clicar no se inscreva. Não vai custar nada, nada. Eu tenho mais de 1000 visualizações por vídeo e ainda não alcancei 400 inscritos. Pô, custa nada, né, pessoal? Primeiro, segundo informações do meu amigo Weber Lima, né, jornalista há bastante tempo, consagrado, o Corinthians acertou as bases para definitivamente já fechar negócio com o Yuri Alberto. Como que vai funcionar esse método do Corinthians com relação ao Yuri Alberto? O Yuri Alberto, ele custa 30 milhões de euros, certo? Mas o Corinthians cedeu o Mantuan e o Ivan para o Zenit, e os dois são titulares absolutos lá e se encaixaram muito bem lá, para sorte nossa do Corinthians. E o Ivan vale 10 milhões de euros e o Mantuan 15. Então o Corinthians vai precisar desembolsar 5 milhões de euros para manter o Yuri Alberto no Corinthians, o que equivale a 30 milhões de reais. Um valor até menor do que o Corinthians pagou no Fausto Vera, por exemplo. Então o Corinthians deve, assim que terminar a Copa do Brasil, já fazer esse aporte ao Zenit, já deixar tudo encaminhado. E se o Zenit já aceitar esses 5 milhões de euros de diferença, o Corinthians já deve anunciar o Yuri Alberto em definitivo. E ele será o nosso camisa 9 e o camisa 9 da seleção muito em breve, por bastante tempo, tá? É uma notícia muito importante, né? Muito importante. Outras notícias, tá? O Corinthians lançou hoje o uniforme 3 dele, né? Que ele faz todo ano, um uniforme em alusão à conquista de 2012. Letras em japonês, a camisa um pouco bege, a tonalidade da camisa lembra um pouco a camisa do Centenário de 2010, mas não lembra muito a conquista em si. Apenas parece que é uma camisa em homenagem ao Japão e não à conquista. Para ser sincero, não estou nem aqui fazendo comentário. Eu acho que alguns detalhes de 2012 poderiam tá nessa camisa. Sabe? Algumas coisas que marcaram bastante a época. E a camisa obviamente deveria ter 2 estrelas com relação ao bicampeonato mundial. Essa camisa número 3, e aí isso também seria importante. Eu particularmente não gostei da tonalidade das escritas japonesas. Achei que ficou confuso, principalmente escrita na vertical. Acho que poderiam ser escrito na horizontal e com uma fonte mais fraca, a ponto de não se sobressair sobre o símbolo do clube, certo? E eu achei que faltou referências ao ano de 2012, faltou referências aos ídolos, aos campeões de 2012. Poderia, por exemplo, tá escrito na gola em algum lugar, eu não sei se tá o The Favelas Here, que já está escrito, se eu não me engano, na camisa desse ano, que é a faixa que o Tite ergue na comemoração. Não achei legal, e também não gostei muito do lançamento. Colocaram o Cássio e o Fábio Santos, que fizeram parte daquela conquista, e esqueceram do Paulinho, que o Paulinho faz parte do elenco também. E poderiam, por exemplo, ter chamado o Thiaguinho, cantor, para cantar a música durante o lançamento do uniforme, cantar a música que os jogadores cantaram depois da conquista, para relembrar aquilo. Poderia ter colocado a data daquilo em algum lugar. Então, sinceramente, não achei legal, não gostei da camisa. Acho que eu vou adquiri-la, talvez,
mas não é minha 3 favorita não. Agora vamos ver se sábado com o Atlético Paranaense a gente tira a zica, que sempre que a gente estreia a camisa 3 a gente se dá mal. Com raríssimas exceções, normalmente a gente se complica quando a gente usa a camisa 3, a gente estreia. Só para eu lembrar aqui de cabeça, se eu errar, vocês me lembram, 2016 a gente estreou a nossa camisa 3 no empate contra o Curitiba lá no Couto Pereira. Em 2017, numa derrota na Vila Belmiro contra o Santos. Em 2018, uma derrota feia para o Flamengo em casa, aquela camisa linda do Ayrton Senna. Em 2019, qual foi a camisa 3 de 2019? 2019 me fugiu agora. Não, foi no empate contra o Ceará na Arena 2-2, se eu não me engano, tá? 2020, na pior derrota da nossa história na Arena, no 5-1 para o Flamengo. E no ano passado, numa derrota para o São Paulo por 1-0. Então, desde 2015, o Corinthians não estreia um terceiro uniforme com vitória. A última vez foi contra o Fluminense. Gol do Marcial, que a gente estreou um uniforme 3 com vitória. Só um minuto. Então, tomara que essa zica saia. Outra notícia, o Vitor Pereira, essa informação foi dada pelo próprio Oscar. O Vitor Pereira pediu para o Oscar vir jogar no Corinthians no ano que vem. Informações são o seguinte, tá? Primeiro, o Oscar ele é corintiano, tá? Ele mas jogou no São Paulo, que quando ele estava no Rio Branco de Americana foi o clube grande que abriu as portas para ele e ele foi para lá. Mas ele sempre foi corintiano. E o Flamengo quis, ele tentou e o time chinês não liberou. Então ele estaria disposto a aceitar as bases para jogar no Corinthians, mas o problema é o time da China liberar, porque ele tem um salário muito alto lá e não sei se o time da China está tão disposto assim a liberá-lo a jogar no Brasil, tá? Então a vontade é dele, a vontade do Vitor Pereira, e o Corinthians não se oporia a isso de jeito nenhum, somente se houver uma liberação do clube chinês. Caso de repente o clube chinês queira de repente economizar o salário dele, alguma coisa, aí a gente pode pensar nessa possibilidade. Mas por enquanto é só vontade. O time chinês ele não vai liberar tão fácil não. Que não liberou o Flamengo, estava disposto a pagar inclusive um salário astronômico para ele. Então não é questão de iludir ou desiludir torcedores, mas é uma negociação muito difícil de acontecer, tá? Corintianos estão pedindo também a contratação dos dois argentinos que marcaram os 2 gols do Independiente Del Valle contra o São Paulo. Eu preciso ver o nome desses caras, só um minuto. Tá aqui, Lorenzo Faravalli e Lautaro Dias. O que eu acho dos jogadores? Lorenzo Faravalli, autor do primeiro gol, e Lautaro Dias, autor do segundo gol. Lorenzo Faravalli é um meia, né? Joga mais. Já o Lautaro Dias ele joga mais pela ponta, pode fazer também a função ali. Ele tem uma função parecida com a do Roger Guedes. O que eu acho? Os dois jogadores, um tem contrato até o final do ano e o outro está emprestado, não seria muito complicado de trazer. O Lautaro Dias eu traria, porque tem 24 anos e é um baita jogador, tá? Mostrou-se um grande jogador, foi artilheiro da Copa Sul-Americana e tal. Fez um grande torneio, seria uma boa aposta. O Faravalli já tem 29 anos. Não sei se de repente vindo o Oscar, algum outro, se seria. Daí depende de salário, dessas coisas. Eu não sei se é legal de Corinthians fazer apostas em jogadores nessa faixa de idade. Contratar um jogador nessa faixa de idade, para mim, só um jogador certo, aquele jogador que a gente sabe que vai jogar, entendeu? A opção que está aparecendo também para vários clubes é o Nacho Fernandes, que é reserva no Atlético Mineiro. Esse sim vale a pena investir. Então eu iria no Lautaro, não no Faravalli, acho que não.
tá? A não sei que haja uma condição muito interessante de contato. Mas são essas as notícias. O Corinthians no sábado pega o Atlético Paranaense. O Vitor Pereira deve dar uma minutagem menor aos jogadores mais desgastados. Não acho que ele entre com um time 100% reserva. Até porque se o Corinthians vencer, já praticamente cumpre o seu papel no Campeonato Brasileiro. Já deixa ali o G4 muito bem encaminhado, ou que virou G6, então, ou seja, já vai praticamente dentro da fase de grupos da Libertadores. Aí contra o Goiás no final de semana, aí sim vai aquele reservão chato, que a gente já sabe, porque aí o foco vai ser os 2 jogos contra o Flamengo. Então, e o próprio Atlético Paranaense também, né, tendo em vista que vai ter o jogo mais importante da sua história no dia 29, também não vai com tudo, né? Pode ser que também o Filipão poupe alguns jogadores, porque a pontuação para a experiência também é boa, também está dentro do G6, então não há desespero de nenhuma das partes. Mas vamos ver como vai ser. E quarta-feira é guerra. Sobre ingressos, o fiel torcedor já pode comprar os ingressos hoje, quem tem uma pontuação boa para o restante a partir de amanhã. E obviamente a expectativa é de que se esgotem todos rapidamente, de que não haja um espaço para esse jogo. O que eu gostaria muito era que o Corinthians pensasse na possibilidade de na terça-feira fazer um treino aberto à noite na arena. Não estou dizendo para esforçar jogador, não, nem para fazer jogador correr, nada disso. Apenas para os jogadores, nem que seja para os jogadores fazerem um bobinho na frente do gramado, apenas para fazer aquela festa espetacular que só a torcida do Corinthians sabe fazer, para a gente levar bandeira, para acender sinalizador, para fazer aquele fuzuê, para fazer a arena tremer literalmente, porque terça-feira é véspera de feriado, então não ficaria ruim para as pessoas irem. Então colocar 40 mil pessoas terça-feira à noite na arena para fazer aquela festa absurda, aí os jogadores não precisam se esforçar não precisam fazer treino tático, nada disso não, faz um bobinho ali só, um recreativo, você entendeu? O preparador chutando bola pro Cássio defender, coisinhas assim simples, mas seria isso daí dá um ânimo, cara, dá uma força. Então tomara que façam isso, tá? É uma dica aí que eu dou, beleza? Se você gostou do vídeo e quer mais vídeos, por favor se inscreva. Quanto maior o número de inscritos, maior a frequência de vídeos, tá? Porque aí eu vou poder me dedicar mais ao canal e menos ao meu trabalho, tá? Então se inscrevam aí e compartilhem o vídeo com quem vocês conseguirem. Valeu, pessoal!